Dando continuidade à leitura da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colácio de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele os olhos e disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Neste mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Pergé de Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Pergé para Antioquia de Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: Irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nosso país e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braços poderosos, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até os profetas Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, no qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao contemplar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, e nós
nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz um outro salmo: Não permitirás que eu, teu santo, veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vós anunciai remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado por todas as coisas das quais vós não pudesseis ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nas profecias. Vede-o desprezados, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos lá contar. Ao saírem eles, rogando-lhes que no sábado seguinte lhe falasse essas mesmas palavras, despedia a sinagoga. Muito dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, e os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidões, tornaram-se de inveja e, blasfemando diziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós, outros, em primeiro lugar, fosse preparada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais das cidades, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os dos seus territórios. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor. Que bênção, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por essa palavra abençoada no dia de hoje. Que se grave em nossos corações. Amém.